Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha pra você que tá ligado com a gente aí, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista, para você que acompanha a gente aqui no YouTube e para você que acompanha a gente também através da Rádio Sol Nascente FM 87,9 de Aracatu, aqui na nossa Bahia, né? Pois é, a você de Aracatu também, Aracatu e região, abraço para vocês, obrigado aí pela companhia também. Meu amigo Pop, meu diretor comercial Pop, diretor da Rádio Sol Nascente FM, abração para você, menino. Pois é, começando o nosso primeiro vídeo, já te peço aí que você deixe a sua curtida, mais conhecida também como like, né? Pois é, que ajuda demais no crescimento aqui do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Tem um espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos. Tem também para você, né, para você compartilhar aí esse nosso vídeo e espalhar aí nos seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se não for inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça de ir lá no sininho, tocar no sininho de notificações ou clicar, dependendo como você está vendo a gente aí, clicar no sininho de notificações para que vocês escolham lá a opção todas, né? Com isso, o YouTube sempre vai te avisar quando subir vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, belezinha? Pois é, estamos aqui no YouTube. Estamos aqui no YouTube sempre de segunda a sexta-feira com 2 vídeos, um meio-dia e o outro às 18 horas, aqui no canal Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Lembrando que a partir do dia 1º de novembro, a Rádio Sol Nascente FM vai estar trazendo de volta aí o programa Sertão Caboclo e também o jornal Virou Notícia. Bacana demais, você não pode perder. Tudo isso a partir do dia 1º de novembro. Tá pertinho, né? Tá pertinho. Hoje já é 25, né? Dia 25 de outubro de 2023. Quarta-feira, quartou, né, menino? A gente tá por aqui. Vamos trazer já para você Brasileirão da Série A. Hoje tem Fluminense e Goiás. Tem também Bragantino e Atlético Mineiro. Tem o Atlético Paranaense com o América Mineiro. Tem também o Palmeiras no clássico contra o São Paulo. Teremos ainda o Bahia, né, que vai visitar a equipe do Cruzeiro lá em Minas. O Cruzeiro vem embalado, né, depois da vitória aí contra o seu rival Atlético Mineiro. E o Bahia vem de 3 vitórias seguidas. O Grêmio recebe o Flamengo. O Flamengo vem de 2 vitórias seguidas e o Grêmio vem de 2 derrotas. Para fechar os jogos da noite, né, teremos o Cuiabá recebendo a equipe do Corinthians. Amanhã, mais conhecida como quinta-feira, o Vasco recebe o Internacional, o Santos, o Coritiba e o Fortaleza, que receberia a equipe do Botafogo. Esse jogo foi adiado. Falaremos também sobre Champions League, ou Liga dos Campeões da Europa. Os jogos que aconteceram ontem e os que vão acontecer nesta quarta-feira. Pois é, falaremos também de Série B do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento que cada time precisa nas últimas 5 rodadas para alcançar aí o acesso à Série A do ano que vem. Falaremos sobre o Vasco. Por 1 e por 20 anos, Vasco prepara 2 propostas para gerir o Maracanã. E ainda, favoritismo, dicas, palpites e chances de vitória no Brasileirão. Pois é, a luta aí, rapaz, pelo título, pela Libertadores, por Copa Sul-Americana e também, lógico, né, pelo rebaixamento. Já a gente volta com muito mais, tudo isso e muito mais para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM. Fique por aí que a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista no YouTube, também na Rádio Sol Nascente FM 87,9 em Aracatu e toda a região também ouvindo a gente. Que coisa boa, né? Lembrando que você que está ouvindo a gente aí pela frequência 87,9, né? A Rádio Sol Nascente FM, você que está ouvindo a gente por aí, muito obrigado. Você pode ouvir a gente também no Radiosnet, tá? Radiosnet, vá lá no Radiosnet e procure lá pela Rádio Sol Nascente FM 87,9 de Aracatu, Bahia. Você pode ouvir a gente também através do aplicativo aí da Rádio Sol Nascente FM. Cristiano, como eu baixo o aplicativo da Rádio Sol Nascente FM? Vá na sua loja de aplicativos, escreva lá Sol Nascente FM News. Aí você vai baixar aí o aplicativo, né? É bem levinho no seu celular, não vai pesar muito aí no seu celular e você vai poder ouvir a gente em qualquer lugar que você estiver. Basta você ter aí internet, belezinha? Aí você ouve toda a programação da Rádio Sol Nascente FM. Pois é, vamos começar então a girar com as informações para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM. Por 1 e por 20 anos, Vasco prepara 2 propostas para gerir o Maracanã. Apesar da publicação na última terça-feira do aditivo de 70 dias de permissão de uso do Maracanã para a dupla Fla-Flu, o Vasco prepara 2 propostas para apresentar ao governo do Rio de Janeiro até o fim do ano para assumir a gestão do estádio. O Vasco trata a participação no Maracanã como uma de suas prioridades e trabalha em 2 frentes. Ao lado de seus parceiros, o clube tem interesse em assumir provisoriamente o estádio até o fim de 2024. A SAF também vai participar do processo de licitação para administrar o local nos próximos 20 anos. Nos 2 casos, o Vasco terá concorrência, além da dupla Fla-Flu, a Arena 360, que faz a gestão do estádio Mané Garrincha, tem interesse em administrar o Maracanã. Pois é, no dia 9 de novembro, o Vasco vai participar do chamamento público e planeja apresentar uma oferta para assumir provisoriamente a administração do Maracanã até o fim de 2024, com a prorrogação publicada nesta terça-feira. Flamengo e Fluminense terão a permissão temporária, permissão temporária, né? Ao menos até o dia 31 de dezembro deste ano. Pela licitação do Maracanã, as propostas técnicas e financeiras serão entregues no dia 7 de dezembro. O edital prevê que o vencedor administre o estádio pelos próximos 20 anos. Ainda não há data prevista para a conclusão do processo. Sem acordo com a dupla Fla-Flu, o Vasco buscou parceiros para a empreitada. O clube se associou à W Torre
Construtora e a Legend, empresa internacional especializada na gestão de grandes arenas. A cronologia aí, na verdade, a cronologia, menino, do Maracanã, novo aditivo do TPU e a Fla-Flu. Pois é, o TPU é o termo aí que é usado, né? Para quem administra o Maracanã. Esse novo TPU vai valer de 24 de outubro, né, de ontem, até o dia 31 de dezembro. Chamamento público, propostas entregues no dia 9 de novembro para gestão pelos 12 meses de 2024. Licitação, propostas entregues no dia 7 de setembro para gestão por 20 anos. Pois é, rapaz, eu sinceramente, eu acho que o Vasco e a outra empresa aqui não tem chance. Não tem chance. A Arena 360, né? Que administra aí o estádio Mané Garrincha. Eu acho que não tem chance. Por melhor que seja a sua proposta. Eu acho que não tem chance. Por mais que o Vasco tenha dois parceiros espetaculares, não tem. Sabe por que não tem? Porque o governador do Rio de Janeiro é flamenguista. E ele já mostrou, até hoje, que a preferência é de Flamengo e Fluminense continuarem administrando o Maracanã. Tanto que ele colocou aí entre as cláusulas, vamos colocar assim, de quem for assumir o Maracanã, que esse clube ou essa empresa não poderá, né, impedir de que os outros clubes do Rio joguem no Maracanã. Isso já me dá um sinal de que vai ser dado novamente, vai ser aceita, vai ser acordado, como você queira, né, dizer aí, para o Flamengo e Fluminense continuarem administrando o Maracanã. Assim, o Vasco vai fazer uma proposta boa, acredito eu. A 360, a Arena 360 vai fazer uma boa proposta também, mas não vão ter chances. Se tivesse um governador neutro que não torcesse nem para Vasco, nem para o Fluminense, nem para o Flamengo, talvez os três teriam chances. Mas Cristiano, se o governador escolher o Vasco, né, a proposta do Vasco, vai me surpreender gigantemente falando. Demais. Sinceramente, vai me surpreender muito. Porque tudo indica que vai ser dado a Flamengo e Fluminense. Né? Por quê? Porque o medo do presidente, aliás, do governador do Rio de Janeiro, é que o Vasco não permita que o Flamengo jogue no Maracanã. O seu queridinho. É o queridinho. É a grande verdade. Né? Só que ele mesmo já colocou a cláusula que quem ganhar a licitação tem que permitir que outros clubes joguem no Maracanã. Né? Poderia ser feito o quê? Mas o Flamengo e o Fluminense não quiseram. O Vasco procurou Flamengo e Fluminense para que os mesmos fizessem uma gestão de 3 clubes, com os três clubes. Já que o Botafogo tem um engenhão. Então o Botafogo não entrou nessa briga. Comandaria o Maracanã. Vasco, Fluminense e Flamengo. Né? Seria bacana, seria legal. Se o Flamengo e o Fluminense tivessem mais jogos, mandaria mais jogos lá. Fazia uma tabela de jogos, ó. Na temporada eu vou ter X jogos em casa. Você vai jogar X, você vai jogar X, você vai jogar X. Faria uma tabela. Se o Flamengo, como o Flamengo está disputando mais competições que o Vasco, evidentemente que ele ia jogar mais. O Fluminense está disputando mais competições que o Vasco, jogaria mais. Entendem? Mas isso o Flamengo e o Fluminense não quis. Por quê? Porque tem a certeza que o governador do Rio de Janeiro vai escolher a proposta dos mesmos.
por mais, sabe, inferior que seja a proposta deles em relação à do Vasco, que é junto, a do Vasco é junto com a W Torre, que é uma empresa de construção assim espetacular, não precisa nem elogiar aqui, e da outra empresa, a Legend, que é uma empresa também que cuida, né, de estádios por todo mundo, cuida de grandes arenas do futebol europeu. Mas isso não basta, né? Isso não basta, porque é o Vasco do outro lado. Mas vamos aguardar. O que vai ser feito é o seguinte: o Vasco está em dois lados, né? Vai ter o governo vai escolher se vai ser Flamengo e Fluminense ou o Vasco, com a W Torre e a Legend, que vai ficar com o Maracanã, além desse até dia 31, ficar um ano com o direito de jogar no Maracanã. Durante esse ano, se sair, né, a escolha da licitação ganhadora, se for o Vasco, por exemplo, de imediato o Vasco já toma o Maracanã. Se for o Flamengo, né, e tiver na mão do Vasco, por exemplo, durante esse ano, o Flamengo vai lá e toma. Entendeu? Já começa dali, já contar os 20 anos. Vamos aguardar para ver o que acontece aí, né? Pois é. É brincadeira não, rapaz. Coisa complicada, né, rapaz? Se complica demais. O pessoal complica as coisas demais, né? Fala do John Textor, que critica adiamento de jogo do Botafogo. Abre aspas, constrangedor. O empresário americano John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, se manifestou nas redes sociais sobre o adiamento da partida contra o Fortaleza. Ele afirmou que deixou claro para a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e para o Fortaleza o que pensa. Deixei claro o que penso para a CBF e para o Fortaleza. Acho que é constrangedor para a marca do futebol brasileiro que eu tanto gostaria de mostrar ao mundo. Esta versão do Brasil simplesmente não está pronta, escreveu o empresário. Textor se manifestou através de um comentário na postagem de Fernanda Maia, jornalista e locutora do estádio Newton Santos. A decisão de adiar foi tomada pela CBF por causa da suspensão do jogo anterior entre o Alvinegro e o Atlético Paranaense, com interrupção parcial de luz no estádio Newton Santos. A partida, que começou no sábado, teve de ser retomada no último domingo, de modo que não seria possível atender ao intervalo mínimo de tempo entre os jogos previsto, no regulamento de competições. O Glorioso tentou o mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o presidente do tribunal, José Perdiz, não concedeu a liminar a favor do clube carioca. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos e 7 de vantagem sobre o vice Bragantino. Após adiamento do duelo contra o Fortaleza, que seria na última terça, a equipe volta a entrar em campo apenas no domingo, dia 29, às 20 horas ou às 8 horas da noite, contra o Cuiabá, no estádio Newton Santos. Sinceramente, faltou um bom senso aí. Sinceramente, cá pra nós, né? Vamos falar a real, faltou o bom senso, né? Faltou o bom senso aí, principalmente da dona CBF, de conversar com o tribunal e falar assim, ó, se tem alguém que seria prejudicado, seria o Botafogo, né? Nessa questão de pouco tempo de jogo, pouco tempo de descanso dos seus jogadores. Mas se o Botafogo, a direção do Botafogo está dando aí todo o aval positivo, que os jogadores estão bem para jogar na terça-feira, eu não vou impedir e deixar essa partida ser realizada, né? Mas por que não deixou a partida ser realizada, Cristiano, na sua opinião? Para mim, por outros interesses. Eu vou falar para você, hoje, essa rodada, o jogo do Botafogo não tem data para acontecer. Olha o que pode acontecer. O Bragantino, ele vai receber a equipe do Atlético Mineiro. Se o Bragantino ganhar,
ele vai a 55 pontos. Fica a 4 pontos do Botafogo, né? E o Flamengo joga contra o Grêmio lá na Arena Grêmio. O Grêmio vai jogar sem o Luizito Soares. Já a gente vai falar de escalações. O Flamengo ganha, ele vai a 53 pontos. Fica a 6 pontos do Botafogo. Põe uma pressão gigantesca no Botafogo. Ah, Cristiano, mas aí o Botafogo vai ter um jogo a menos. Meu amigo, sim, mas é complicado você jogar pressionado. Cristiano, o Botafogo está na liderança do campeonato. Como é que joga pressionado? Claro que joga. Se tem um time com 4 pontos, estou simulando aqui, tá? Tem um time com 4 pontos vindo atrás. Tem um outro com 6. Um time que esteve a 15 pontos à frente do segundo colocado. Isso não é pressão? Não é pressão? Se queriam colocar emoção no campeonato, parabéns. Parabéns que vocês conseguiram. Parabéns, né? A rodada hoje pode fazer tudo isso que vocês querem. Tudo isso. Porque o campeonato não estava tendo graça nenhuma em relação ao título e vocês acharam uma situação para que o campeonato tivesse emoção. Parabéns, mas de forma irregular, né? Forma cá para nós. Não precisa isso, gente. Sincero, para colocar emoção no campeonato, isso é a minha opinião, tá? Para colocar emoção no campeonato não precisa isso. Sinceramente, não precisa isso. A gente sabe que se a CBF e todo mundo que comanda o futebol brasileiro, se for colocar na balança, você quer quem que seja campeão, Botafogo ou Flamengo? Vocês acham que eles vão querer que quem seja campeão? Flamengo! Ou eu tô falando alguma besteira aqui? Vocês acham que pra mídia, pra Globo, pra quem transmite o Campeonato Brasileiro, é melhor, na verdade, é melhor o Botafogo ser campeão ou o Flamengo ser campeão? Me diz aí. Vamos bater a real, sendo bem realista, sem clubismo nenhum. Seja realista. Sejam realistas. A mesma coisa eu falei da questão do Maracanã aqui. A licitação do Maracanã. Então, gente, isso é claro. Isso é claro e notório. Pelo amor de Deus. Ah, Cristiano, não tem nada a ver com o que você está falando. Não tem. Não tem. Vamos para frente. Como dizia a minha avó, vamos para frente. Né? Vamos para frente. Quem viver verá, rapaz. Quem viver verá. E se acontecer hoje vitórias de Flamengo e Bragantino, aí eu vou dar parabéns amanhã aqui no nosso vídeo, no nosso canal e também na Rádio Sol Nascente FM. Vou dar parabéns aos organizadores por isso. Cristiano, você acha que o Botafogo corre risco de perder o título? Não. Botafogo vai ser campeão brasileiro. Botafogo vai ser campeão brasileiro. Porque esse tipo de coisa dá um gás a mais aos jogadores, ao time do Botafogo. Você imagina o que o Lúcio Flávio está fazendo, está usando isso, vai usar isso nos treinamentos, no vestiário, antes dos jogos do Botafogo. Isso vai dar um combustível gigantesco para o Botafogo. Eu acredito ainda muito no título do Botafogo. Né? Mas que essas coisas mexem com jogadores, com direção, mexe. As palavras do texto, do jeito que ele fala aqui, ele deixa uma situação no ar. Fica difícil mostrar o futebol brasileiro para o mundo, que eu queria mostrar. Ou seja, ele está pensando já em sair, em se retirar do futebol brasileiro. Né? Porque aqui as coisas não funcionam, gente. Aqui as coisas é na base do interesse de A, de B, de C, de D. Esse é o problema. E eu não estou falando só na área esportiva. Mas como a gente aqui, esse vídeo é para falar de futebol, vamos falar de futebol. Né? Tem que parar com isso, gente. Tem que parar com isso. Pelo amor de Jesus, tem que parar com isso. O ano passado, um jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro foi realizado, sabe quando? Quase no final do campeonato.
jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro foi realizado no ano passado, quase no final da competição. Como é que pode isso? Ah, porque não tinha datas? Hã? Meu amigo, não tinha datas? Você tá de brincadeira? Não, quem faz o cronograma aí, né? As tabelas do Campeonato Brasileiro, é assim, cara, sinceramente, né? É um espetáculo, cara. O cara que faz a tabela aí de jogos do futebol brasileiro, meu amigo, você é espetacular. Você é espetacular, né? Parabéns. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, né? A rodada 34 só se inicia amanhã, mas a gente vai falar de Série B do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento aí que cada time precisa nas últimas 5 rodadas para alcançar o acesso para a Série A do ano que vem. Faltando apenas 5 rodadas para o término da Série B, a calculadora passou a fazer parte da rotina de clubes e torcedores que buscam o acesso. Afinal, dos 15 pontos ainda em disputa, quantos serão necessários para sacramentar a classificação do seu time do coração, hein? Obviamente, esse cálculo varia de time para time, e por isso o GE calculou qual o aproveitamento necessário para cada equipe nessas 5 últimas rodadas, até se chegar à pontuação que garanta o acesso. Para isso, foram considerados 2 cenários: os de 64 pontos, tomando aí como base o atual rendimento do quarto colocado, e o de 67 pontos, que representa 99,9% de chances de classificação, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Considerando a primeira hipótese, o Vitória, em tese, já subiu, uma vez que atingiu a marca dos 64 pontos ao derrotar o Sampaio Corrêa fora de casa na última rodada. E mesmo no cenário de 67 pontos pelo acesso, o time baiano só precisaria somar mais 3 pontos dos 15 pontos que tem a disputar, o que significa apenas 20% de aproveitamento. Para se ter aí uma ideia, né? O Vitória tem em toda a competição 64,6% de rendimento e nas últimas 10 rodadas tem aí 66,6% de aproveitamento. 5 pontos atrás aí do líder do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport e Atlético Goianiense, também precisarão de aproveitamentos palpáveis nas rodadas finais, para chegar a 64 pontos de 33,3% e de 53,3% no cenário de 67 pontos, ambos abaixo do que os times têm feito ao longo do campeonato, que foi de 59,6%. No entanto, considerando apenas as 10 últimas rodadas, a missão parece mais acessível ao Dragão, que é o melhor time de toda a Série B nesse recorte, com 83,3% de aproveitamento. Nesse mesmo intervalo, o Leão Pernambucano somou apenas 46,6% dos pontos. Sinal de alerta, portanto, né? Fechando o G4, o Juventude tem 2 perspectivas distintas a depender do que será necessário para subir. Para atingir a meta de 64 pontos, o seu aproveitamento terá que ser de 53,3%, quase igual ao que o time fez até agora na competição e também nas 10 últimas rodadas. 56,5% foi o aproveitamento. Já para alcançar a margem de 67 pontos, o rendimento do clube gaúcho precisará saltar para 73,3%. O aumento no ritmo da pontuação com relação à campanha atual também se aplica a todos os demais times ainda postulantes ao acesso, mas que hoje estão fora do G4. No entanto, na realidade de 67 pontos, o corte vai até o Mirassol e também o Novo Horizontino, uma vez que Vila Nova e CRB já não podem alcançar essa pontuação. O aproveitamento de cada time pelo acesso: o Vitória tem aproveitamento na competição de 64,6%. Aproveitamento nas últimas 10 rodadas, o Vitória tem 66,6%.
no aproveitamento para subir com 64 pontos, já atingiu a pontuação. No aproveitamento para subir com 67 pontos, o Vitória, como já dissemos, precisa de mais 20% aí de aproveitamento. O Sport, aproveitamento na competição até agora de 59,6%. O aproveitamento nas últimas 10 rodadas do Sport é 46,6%. O aproveitamento para subir com 64 pontos precisa de um aproveitamento de 33,3%. O aproveitamento para subir com 67 pontos, um aproveitamento de 53,3%. Assim como já disse também aqui do Atlético Goianiense, que é o aproveitamento na competição de 59,6%, o aproveitamento nas últimas 10 rodadas é de 83,3%, o aproveitamento para subir com 64 pontos é 33,3%, e o aproveitamento para subir com 67 pontos é de 53,3% para o Atlético Goianiense. Para o Juventude, o aproveitamento até agora na competição é de 56,5%, o aproveitamento nas últimas 10 rodadas 56, um pouco melhor, né? 56,6%. O aproveitamento para subir com 64 pontos, 53,3%. O aproveitamento para subir com 67 pontos, 73,3%. É a Série B, né, rapaz? A Série B, as suas projeções para quem vai ocupar as 4 vagas aí que darão acesso à Série A do ano que vem. O que é certeza, e ninguém vai tirar do Vitória, né? Essa classificação aí. Que coisa, futebol. Quando eu digo sempre, futebol é um trem que muda muito rápido, né, rapaz? O ano passado, o Vitória estava brigando, chegou a brigar para não cair para a Série D. Depois deu uma enguinada na Série C e conseguiu se classificar para o octagonal final. E no mesmo, o Vitória conseguiu acesso para a Série B. E agora vai ser aí, além de conseguir o acesso, a chance muito grande também de conquistar o título do Campeonato Brasileiro da Série B. E falando de título do Campeonato Brasileiro da Série B, se o Vitória conseguir o título da Série B, ele disputa a Copa do Brasil ano que vem. Olha a importância do acesso, do título, 3 importâncias, né? O acesso, o título e também a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, porque o Vitória não se classificou no Campeonato Baiano e por isso o Vitória acabou ficando de fora da Copa do Brasil e teria, né, que ganhar a Série B do Campeonato Brasileiro para poder disputar aí a Copa do Brasil. E parece que isso vai acontecer. Gente, dá só um tempinho que eu volto já para a gente falar aí de Liga dos Campeões da Europa. Vamos falar também de Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo. A 29ª rodada será aberta hoje e a gente traz já para você aí os jogos e também, lógico, né? Como que vão esses times aí para esses confrontos, escalações aí dessas equipes, as prováveis escalações das equipes, para você que está ligado com a gente aqui no YouTube, no canal Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Você que nos ouve pelo aplicativo, você que nos ouve também aí pelo Radiosnet. Segura que eu volto já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista e também pela nossa rádio Sol Nascente FM 87,9. Estamos de volta para a gente trazer notícia, trazer mais informação. Vamos falar de Jogos Pan-Americanos, né? A Rebeca Andrade fatura medalha de ouro no salto no Pan 2023. Rebeca Andrade faturou sua primeira medalha de ouro em uma edição de Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. A brasileira alcançou uma média de 14.983 e 15.333 e 14.633 na terça-feira ontem, na prova de salto sobre a mesa, e adicionou mais um título à coleção. Agora, a ginasta é campeã olímpica, mundial e pan-americana. Jordan Chiles, com 14.150 aí dos Estados Unidos, e Natália Escalera com 13.333, na verdade com 13, né? 13.33 do México, terminaram com a prata e o bronze. Uma última atleta aí a entrar em ação, Rebeca Andrade, precisava superar a americana Jordan Chiles, que assumiu a liderança ao marcar 14,15. E logo na tentativa inicial, a representante do Brasil desbancou a adversária com um cheque irretocável. A ginasta saltou com perfeição e cravou o pés no solo, recebendo a nota 15,33. Ei, Rebeca, hein, rapaz? Rebeca, arrebenta, menina! Arrebenta, Rebeca. Pois é, o Brasil muito bem aí nos Jogos Pan-Americanos de 2023, né? Rebequinha aí arrebentando, parabéns ao nosso Brasil. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, os jogos que já aconteceram, ou seja, que aconteceram ontem. Vamos falar para você que está ligado aí no nosso canal Cristiano Santos Radialista e também através da rádio Sol Nascente FM. Abraço, beijo no seu coração. Vamos lá então falar dos jogos que abriram ontem a terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. No grupo A tivemos o confronto entre Galatasaray e Bayern de Munique. O Bayern venceu fora de casa por 3-1. Tivemos também um encontro entre Manchester United e a equipe do Copenhague. O Manchester, jogando no seu Old Trafford, venceu por 1-0. O Bayern lidera com 9 pontos esse grupo A. Galatasaray está em segundo com 4. O Manchester United tem 3 pontos, chegou a 3 pontos. E o Copenhagen tem 1 ponto até aqui em 3 jogos disputados. No grupo B, tivemos um encontro entre Lens e a equipe do PSV Eindhoven. As duas equipes empataram em 1-1. Já o Sevilha recebeu a equipe do Arsenal e perdeu por 2-1. Com isso, o Arsenal chegou a 6 pontos e lidera o grupo B. O Lens ficou com 5 pontos. É o segundo colocado. O Sevilha tem 2 pontos e é o terceiro. E o PSV Eindhoven tem 2 pontos, segura a lanterna desse grupo B. No grupo C, tivemos um encontro entre a equipe do Union Berlim, que recebeu o campeão italiano, a Napoli, que venceu por 1-0 jogando fora de casa. Um encontro também entre Braga e Real Madrid. O Real venceu por 2-1. Pois é, o Rodrigo, né, rapaz? O menino Rodrigo voltou a marcar com a camisa do Real Madrid. Com isso, Real Madrid tem 3 jogos e 3 vitórias, ou seja, 9 pontos e lidera esse grupo C. A Napoli está em segundo com 6 pontos em 3 jogos e é o segundo colocado. O Braga é o terceiro colocado com 3 pontos e o Union Berlim, por enquanto, está sendo o saco de pancadas
desse grupo C. No grupo D, tivemos um encontro entre Internazionale de Milão e RB Salzburg. A Inter venceu jogando na Itália no seu Giuseppe Meazza por 2-1. Tivemos também o Benfica, que recebeu o Real Sociedad. Real Sociedad tá demais, hein, rapaz? Venceu mais uma, dessa vez a vítima foi o Benfica, em pleno Estádio da Luz, em Portugal. Esse grupo D é liderado pelo Real Sociedad com 7 pontos. A Inter vem logo em seguida também com 7 pontos. O RB Salzburg é o terceiro colocado com 3 pontos. E o Benfica ainda não pontuou. Grupo E terá movimentação nesta quarta-feira. Teremos o Feyenoord, que recebe a equipe da Lazio às 15h45. Também nesta quarta-feira, o Celtic recebe o Atlético de Madrid às 16 horas no horário de Brasília. Terceira rodada também nesta quarta-feira para o grupo F. Teremos o encontro entre Newcastle e o Borussia Dortmund. É o chamado grupo da morte aí, né, rapaz? Pois é, e realmente é. O Newcastle então joga às 16 horas contra a equipe do Borussia Dortmund. E o PSG recebe a equipe do Milan. É os jogos aí do grupo F da Liga dos Campeões da Europa. No grupo G, movimentação também nesta quarta-feira. O Young Boys recebe o campeão, o atual campeão da Liga, que é o Manchester City. Pois é, a bola rola às 16 horas no horário de Brasília. Às 16 horas também é hora aí do jogo entre RB Leipzig contra a equipe do Estrela Vermelha. No grupo H, teremos o confronto às 13h45, daqui a pouquinho, entre Barcelona e a equipe do Shakhtar Donetsk. Teremos ainda o Royal Antwerp, que recebe a equipe do Porto. Também, na verdade, esse jogo está marcado para as 16 horas no horário de Brasília. Claro que amanhã a gente traz tudo para você que vai acontecer nesses jogos aí. A gente traz para você classificação, próximos jogos, enfim, vamos fazer um resumo aí dessa terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Vamos falar agora de Brasileirão, para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista, e também na rádio Sol Nascente FM. Vamos falar então da Liga dos Campeões. Da Liga dos Campeões já falamos, né? Vamos falar do Campeonato Brasileiro, Cristiano. Falar do Campeonato Brasileiro, presta atenção no serviço, menino. Ah, meu Deus do céu. Falar de Brasileirão, a cada rodada, a luta pela permanência na Série A ganha novas emoções. Neste meio de semana, 4 jogos opõem aí apenas times que estão nessa situação: Cruzeiro e Bahia, Cuiabá e Corinthians, Vasco e Internacional e Santos e Coritiba. Quem vencer, respira um pouco mais aliviado. Não menos emocionante, muito pelo contrário, serão os confrontos entre times que ainda lutam por Libertadores e recebem aí equipes com permanência na Série A ameaçada. O Atlético Paranaense, por exemplo, vai encarar o América Mineiro, e o Fluminense joga contra o Goiás e dão ares de obrigação de vitória para os mandantes frente às suas torcidas. Na ponta de cima, foi adiado Botafogo e Fortaleza, um lutando pelo título, outro sonhando com Libertadores, enquanto se prepara a decisão da Sul-Americana. Porém, Bragantino e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo e Grêmio e Flamengo são jogos de maior nível técnico da rodada, que ainda estão envolvidos entre as fortes emoções de clássicos estaduais ou nacionais. Não vai faltar emoção de jeito nenhum nessa rodada, né? Pois é, rapaz, é a briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro, é a briga pela permanência, briga também pelas vagas, né, da Libertadores da América. Eita coisa, hein, rapaz? Pois é, pelo título, a briga pode voltar, né, a se acirrar nessa rodada, caso a equipe do Bragantino vença o Atlético Mineiro jogando lá no seu Nabi Abichedi em Bragança Paulista. E o Flamengo, né? Se o Flamengo vencer o Grêmio jogando fora de casa na Arena do Grêmio,
O Flamengo fica a 6 pontos do Botafogo, que fica com jogo a menos. E o Bragantino fica a 4 pontos do Botafogo, ou seja, bota uma pressão danada. Tudo que a CBF queria, né? Pois é, vai conseguir aí, rapaz. Vai conseguir. A CBF e a TV Globo, evidentemente, né? Vão conseguir realizar o sonho deles esse ano, que é colocar emoção pelo título no Campeonato Brasileiro. Até agora não teve emoção, mas a partir de agora, quem sabe, pode ter emoção aí no Campeonato Brasileiro, se falando em briga pelo título da competição. Vamos falar dos jogos, começando aqui pelo Fluminense e Goiás, que jogam hoje, abrem, na verdade, né, a 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas no horário de Brasília. Pois é, não vai ser esse jogo, não vai ser no Maracanã, vai ser no Raulindo de Oliveira, lá em Volta Redonda. Saber então das escalações, prováveis escalações aqui das duas equipes. O Fluminense, que é o mandante do técnico Fernando Diniz. O Fluminense tem quatro retornos para a partida. De fora contra o Bragantino por suspensão, Felipe Melo, Marcelo, Lima e Thiago Santos voltam a ficar à disposição. Por outro lado, John Kennedy e Nino, que se recuperam de lesão, seguem de fora. Então a provável escalação do tricolor carioca tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e também o Marcelo, André, Lima ou então Martinelli e Ganso, Arias, Keno e Germancano na frente. Esse é o provável Fluminense para o confronto de logo mais contra o América Mineiro. Aliás, o América Mineiro não, o Goiás, né, rapaz? O Goiás, Cristiano, Goiás do técnico Armando Evangelista. O treinador esmeraldino conta com o retorno do volante William Oliveira, que cumpriu suspensão na última rodada e deve ser a única novidade no time, no lugar de Igor Meritão. Matheus Babi também cumpriu suspensão e disputa a vaga no ataque com João Magno. Então a provável escalação do Goiás tem Tadeu no gol, Maguinho, Sidmar, Bruno Melo e também o Hugo, William Oliveira, Morelli e Guilherme Marques, Palácios, João Magno e Alano na frente. Esse é o provável time do Goiás para o confronto de logo mais contra a equipe do Fluminense. Claro que o Fluminense é favorito, mas o Goiás, meu amigo, o Goiás é um time que surpreende, né? Costuma surpreender, rapaz. E precisa da vitória. O Goiás está um ponto ali acima da zona do rebaixamento. Ele é o 16º. Se ele não conseguir ganhar do Fluminense, ele pode voltar nessa rodada 29, para a zona de rebaixamento, caso aconteça a vitória ou do Santos ou do Vasco no decorrer aí, né, dessa rodada 29, né? Então o Goiás entra também muito pressionado. Hoje é dia também do confronto entre Bragantino e Atlético Mineiro. O Bragantino brigando ainda pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Já a equipe do Atlético Mineiro perdeu o clássico na última rodada para o rival Cruzeiro e se viu aí estacionado, né? Porque se tivesse ganho aí o clássico, estaria ou no G4 ou estaria ali muito próximo, né, do G4 do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas para Bragantino e Atlético Mineiro. Saber das prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Bragantino do técnico Pedro Caixinha. O Bragantino terá o desfalque do volante Matheus Fernandes, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Jadson e Raul disputam essa vaga. Nas demais posições, o técnico Pedro Caixinha deve manter os titulares da vitória sobre o Fluminense. Provável escalação, então, do time de Bragança Paulista. Tem Cleiton no gol, Aderlan, Léo Realpe e também o Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Jadson, então, Raul, Eric Ramírez e o Lucas Evangelista. Vitinho, Matheus Gonçalves e Eduardo Sacha na frente. Esse é o provável time do Bragantino para o confronto contra o Atlético Mineiro. Eduardo Sacha, que é aí ex-Atlético Mineiro, né? Aquela coisa, será que hoje tem gol do ex, rapaz? Né? Gol do ex? Sempre tem, né?
Atlético Mineiro do técnico Felipão. O time tem 2 baixas por suspensão. O zagueiro Maurício Lemos e o meia Zaratio. Na zaga, Gemerson, que fez o gol contra aí na última partida contra o Cruzeiro, e Igor Rabelo disputam a vaga. No meio campo, Felipão tem mais desfalque. Batalha sofreu um entorse no joelho, com lesão aí no menisco lateral e aguarda por exames. Allan Kardec também foi para o DM com lesão muscular na coxa direita. O meia lateral Rubens volta aos planos após cumprir suspensão. Vargas e Mariano seguem em tratamento médico. Edenilson iniciou a transição para o campo. Tão provável escalação do Galo Mineiro: tem Everson no gol, Saravia, Bruno Fux e também o Igor Rabelo e Guilherme Arana. Otávio, Pedrinho, Alan Franco e Igor Gomes. Paulinho e Hulk na frente. Esse é o provável Atlético Mineiro para o confronto de logo mais. Confronto difícil, confronto complicado. O Bragantino não perde há 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Será que o Galo, depois de perder para o seu maior rival local, né, o rival estadual Cruzeiro, vai se recuperar contra o Bragantino e quebrar a sequência do Bragantino? Vamos aguardar para ver o que acontece, né? Hoje também é dia de Atlético Paranaense e América Mineiro. Pois é, a bola rola aí para essas duas equipes também às 19 horas na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, né? Saber então das prováveis escalações das duas equipes. Vamos lá então. Atlético Paranaense do técnico Wesley Carvalho, que ainda é interino, né? Ainda está como interino, mas já é o técnico, né, rapaz? O comandante rubro-negro tem um retorno do atacante Canóbio, que cumpriu suspensão na rodada passada. Mas dúvida é no lugar aí de... Mas a dúvida é no lugar de quem? A dúvida, né? Que Canóbio vai entrar no lugar de quem, rapaz? Esse é o problema aí, né? Porque o Atlético Paranaense vem jogando a bola redondinha. As opções são o zagueiro Kaique Rocha e o atacante Coelho. A tendência é que o argentino siga no time e o lateral esquerdo Esquivel seja improvisado no trio defensivo. Provável escalação do Furacão: tem Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e o Esquivel. Coelho ou então o Kaique Rocha, Eric, Fernandinho e também o Canóbio. Vitor Bueno, Zapelli e Pablo na frente. Esse é o provável Atlético Paranaense para o confronto de logo mais contra o América Mineiro. O América Mineiro que quase venceu o Corinthians na Arena do Corinthians, né, rapaz? Na Arena do Corinthians o América Mineiro quase venceu, tomou o gol aí nos últimos segundos e vai tentar surpreender o Atlético Paranaense em pleno a Liga Arena, antiga Arena da Baixada. O América Mineiro que praticamente está rebaixado para a segunda divisão, né? América Mineiro do técnico Fabian Bustos, sem o zagueiro Ricardo Silva, que cumpre suspensão. Bustos, né? Na verdade é Burgos mesmo. Burgos e Éder disputam aí a vaga na defesa americana. O restante do time deve ser o mesmo utilizado no empate diante do Corinthians no último domingo. Jori deve seguir como goleiro titular. Provável escalação então do América Mineiro: tem Jori no gol, Burgos ou então Éder, Iago Maidana e o Danilo Avelar, Rodriguinho, Juninho, Martinez, Benítez e Marlon, Felipe Azevedo e Mastriani na frente. Esse é o provável time do América Mineiro. O Atlético Paranaense precisa vencer para continuar com o seu sonho aí de disputar a próxima Taça Libertadores da América. E o América Mineiro não desiste ainda, não desiste porque ainda tem chance matemática de ficar na Série A do Brasileirão do ano que vem. Hoje também é dia do confronto e clássico entre Palmeiras e São Paulo. Será que tem uma vingança hoje, rapaz? Vingança por quê, Cristiano? Porque o São Paulo, por 2 anos seguidos, eliminou o Palmeiras em pleno Allianz Parque da Copa do Brasil, das 2 últimas edições da Copa do Brasil. Essa foi demais, né? Essa culminou no título aí da equipe São Paulina. O São Paulo que ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, não vence fora de casa
Há quase um ano o tricolor paulista não vence fora de casa. Será que hoje o São Paulo quebra esse tabu contra o Palmeiras? O Palmeiras que vem de uma boa vitória sobre a equipe do Coritiba na última rodada. E o São Paulo, idem, né? São Paulo bateu o Grêmio por 3-0 jogando no Morumbi. Saber das coisas, então, das duas equipes. A bola rola nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no Allianz Parque, o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa aqui, o Palmeiras. O técnico Abel Ferreira tá de volta, né, rapaz? A grande novidade do Palmeiras esta noite é o retorno, então, de Abel Ferreira ao banco de reservas. Após cumprir 2 jogos de suspensão impostos aí pelo STJD, o técnico volta a comandar o Verdão e com várias dúvidas para escalar o time palmeirense. O principal dilema do técnico é em manter ou não o esquema com 3 zagueiros utilizado na partida contra o Coritiba e que fez o time encerrar jejum de 6 jogos sem vencer. Além disso, o ataque segue sendo problema para Abel. Endrick retorna de suspensão e deve ser titular, enquanto os parceiros de ataque do jovem seguem indefinidos. Rony e Flaco Lopes, o Flaco Lopes, né, são os favoritos para formar o trio de ataque. Caso opte por jogar aí com 3 zagueiros, Luan seguirá como titular. Se Abel escolher atuar com 3 atacantes, o defensor sai do time para a entrada de mais um jogador ofensivo. Provável escalação então do Verdão: o Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, Endrick, Rony e Flaco Lopes na frente. Esse é o provável time do Palmeiras. E o São Paulo, Cristiano, do técnico Dorival Júnior, como é que vai para esse jogo? São Paulo deve ter 2 nomes importantes com ausência no clássico deste meio de semana. O zagueiro Arboleda, titular absoluto do time, até avançou no processo de recuperação de um estiramento no posterior da coxa direita, mas deve ser desfalque. Tanto ele quanto Luan permanecerão sob cuidados da preparação física no trabalho. Na verdade, permaneceram, né, na preparação física no trabalho na terça-feira, mas não tem chances de jogar. Desfalque certo é o volante Pablo Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo. No time titular, o favorito a ocupar a vaga é o uruguaio Gabriel Neves. O equatoriano Mendes, que não joga há 3 meses, também surge como opção para o setor. A definição do time será anunciada somente 1 hora antes da partida. Provável escalação tricolor: Rafael no gol, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista, Gabriel Neves, Alisson, Michel Araújo ou então Rodrigo Nestor, James Rodrigues, o Lucas e o David ou então o Luciano. Esse é o provável São Paulo para o confronto de logo mais contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras que tem 12 pontos de diferença aí na tabela para o líder Botafogo. Se ganhar hoje do São Paulo, essa diferença cai para 9 pontos. Claro que o Botafogo ainda vai jogar essa rodada aí, mas não tem data para acontecer o jogo contra o Fortaleza. Hoje é dia também de Cruzeiro e Bahia. As duas equipes brigam para não ser rebaixadas, né, para a 2ª divisão mais uma vez. A bola rola às 8 horas da noite no horário de Brasília. Ambas as equipes vêm de vitórias, mas o Bahia vem de 3, não pode falar vitória no Bahia, tem que falar triunfo. Vem de 3 triunfos seguidos o tricolor baiano, né, rapaz? Já o Cruzeiro vem de uma vitória espetacular para cima aí do seu arquirrival Atlético Mineiro. Saber então das prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Cruzeiro, do técnico Zé Ricardo, que é o mandante aí desse confronto. Sem desfalques por cartão, Zé Ricardo começa a ter de administrar a questão do desgaste físico no elenco. Até por isso, pode ser obrigado a fazer mudanças. O treinador tem tudo para voltar com Marlon e o Wesley ao time principal. O lateral e o atacante cumpriram suspensão no clássico. Na esquerda, inclusive, ele não tem Kaique,
à disposição após o jogador sentir incômodo na posterior da coxa esquerda. No meio, a dúvida sobre utilização inicial de Lucas Silva. Se ele não for utilizado, Matheus Vital tem nova chance de ganhar uma posição. No ataque, o atacante Rafael Papagaio deverá ser a novidade na equipe. Provável Raposa ou Cruzeiro para esse jogo contra a equipe do Bahia. Rafael Cabral no gol, William Neres, Luciano Castanho e também o Marlon, Matheus Jussa, Felipe Machado e o Lucas Silva, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e o Rafael Papagaio, ou então o Arthur Gomes. Esse é o provável time do Cruzeiro, que vai enfrentar o Bahia do técnico Rogério Ceni. O zagueiro Vitor Hugo, do Bahia, recuperado aí de um corte na cabeça, e o volante Rezende, que cumpriu suspensão na última partida, retornam ao time titular. O restante do time do Bahia deve ser o mesmo que venceu o Internacional e Fortaleza nas últimas rodadas do Brasileirão. Então, o provável time do tricolor baiano tem Marcos Felipe no gol, Gilberto Canu, Vitor Hugo e também o Camilo Cândido, Rezende, Iago Tassiano e Cauli, Biel e Everaldo na frente. Esse é o provável time do Bahia para o confronto de logo mais contra o Cruzeiro. Repetindo, a bola rola para esse confronto às 8 horas da noite. Para gente ir para mais um confronto aqui, esse confronto aqui de gigantes, né, rapaz? E ultimamente o Flamengo tem levado a melhor sobre a equipe do Grêmio. O Grêmio que tem um desfalque importantíssimo, que é o desfalque aí do Luiz Soares, né, rapaz? Pois é, Grêmio e Flamengo então se enfrentam hoje às 21h30, às 9h30 da noite, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Grêmio do técnico Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho. A principal ausência da noite é de Luiz Soares. O centroavante levou o terceiro cartão amarelo na última rodada, está fora do jogo. O substituto deve ser Galdino. Na defesa, o técnico conta com os retornos de Jeromel e Reinaldo, que não ficaram à disposição da comissão técnica contra o São Paulo. Provável escalação então do Grêmio: tem o Gabriel Grando no gol, João Pedro, Jeromel, Bruno Alves ou então Natan Fernandes ou o Bessosi, Kahneman e o Reinaldo, Vila Sante, Pepe e Josué, ou então Natan Fernandes ou Bezzoli. Existem essas dúvidas aí ainda. Cristaldo e Everton, Galdino na frente. Esse é o provável Grêmio para o confronto de logo mais contra a equipe do Flamengo, né, rapaz? Pois é, jogo difícil, jogo duro para o time do Grêmio. Grêmio que, se perder esse jogo, se distancia mais, né? Se distancia mais aí do G4 do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo do técnico Tite, o Flamengo vem de 2 vitórias seguidas aí, né? Venceu o Cruzeiro fora de casa e venceu o Clássico no último final de semana contra o Vasco da Gama, comandado aí, né? Sendo comandado esses 2 jogos pelo técnico Tite. Tite novamente não poderá repetir a escalação por conta aí de desfalques. Desta vez, Fabrício Bruno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dá lugar a Pablo. De resto, a equipe deve ser a mesma, mas com uma dúvida no ataque. Por conta aí de um maior desgaste, Bruno Henrique não treinou em campo nesta semana e não tem presença confirmada, apesar de ter sido relacionado. Caso seja preservado e comece no banco, o atacante seria substituído por Everton Cebolinha. Provável escalação então: domingo tem Rossi no gol, Wesley, Pablo, Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e também o Arrascaeta, Cebolinha ou então o Bruno Henrique e Pedro na frente. Esse é o provável Flamengo. Flamengo vencendo, ele pode ficar a 6 pontos do líder Botafogo. Já o Grêmio pode voltar para o G4, né, em caso de vitória sobre o Flamengo. Hoje é dia também de Cuiabá e Corinthians. É o Cuiabá fazendo um campeonato espetacular, né? Até rimou, rapaz. Pois é. O Cuiabá tem 37 pontos. A bola rola às 21h30, às 9h30 da noite. O Cuiabá tem 37 pontos e se ganhar
ele fica a 5 pontos, vai precisar de 5 pontos para matematicamente garantir a sua permanência na Série A. Por isso esse jogo é muito importante para a equipe do Cuiabá. E para o Corinthians é importante tanto quanto para o Cuiabá. Por quê, Cristiano? Porque se o Corinthians perder, Santos ou Vasco ganhar, ou os dois ganharem, né? O Corinthians, pela primeira vez, pode entrar na zona do rebaixamento. E ficou a impressão muito ruim do Corinthians no jogo contra o Lanterna do campeonato. No último domingo, né? No último domingo, jogando na Arena, o Corinthians não conseguiu vencer o Lanterna América Mineiro. Vamos saber das coisas do Cuiabá, do técnico Antônio Oliveira. Que campanha do Cuiabá, né? A única baixa é o atacante Jonathan Cafu, que pertence ao Corinthians e não pode entrar em campo por questões contratuais. Preservado nas últimas 2 rodadas após um choque de cabeça, o lateral esquerdo, o Wendel, já está à disposição do técnico Antônio Oliveira. A tendência é de que o comandante repita a escalação inicial do último confronto. Então a provável escalação aí do Cuiabá tem o Walter no gol, ex-Corinthians, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Imperiu e o Riquelme, Ranielli, Lucas Mineiro e o Fernando Sobral. Cleison, que é outro ex-Corinthians, Derek Lacerda ou então o Wellington Silva e o Davidson na frente. Esse é o provável Cuiabá para o confronto contra a equipe do Corinthians. Corinthians do técnico Mano Menezes. Maicon é a grande novidade, pois volta a ser titular no timão depois de cumprir suspensão. Ao lado aí dele, a dúvida sobre quem assume a função de segundo volante, Gabriel Moscardo ou Fausto Vera. Mais à frente, outra dúvida, Matias Rojas ganha mais uma chance ou Juan Oliveira segue na equipe mesmo após a situação, na verdade após a atuação ruim contra o América Mineiro. Essa é a grande questão. Então, provável escalação do timão do Corinthians tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Maicon, Gabriel Moscardo, então Fausto Vera e Renato Augusto. Matias Rojas ou Juan Oliveira. Pedro e Yuri na frente, no caso o Yuri Alberto, né, na frente. Esse é o provável Corinthians para o confronto de logo mais às 9h30 da noite contra a equipe do Cuiabá. Certeza a gente tem. Vai ser um jogo duro demais para o Corinthians. O Corinthians precisa demais da vitória. Mesmo, né? Mesma coisa o Cuiabá. O Cuiabá, se vencer, fica aí a 5 pontos e conseguir matematicamente a vaga, garantir a vaga, né? Garantir a sua permanência na Série A do ano que vem. E é isso, né, gente? É isso. É o que tínhamos para trazer para vocês de informação nesta quarta-feira aqui no canal Cristiano Santos Radialista e também para você que está acompanhando a gente na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Obrigado, beijão no seu coração para você no YouTube e também na Rádio Sol Nascente FM. Obrigado pela companhia mais uma vez. Às 18 horas a gente volta aí para a gente trazer notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil, aqui no canal Cristiano Santos Radialista e também na Rádio Sol Nascente FM 87,9, tá bom? Brigadão, beijo no seu coração, deixa aí o seu like, comente, compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos nos seus grupos das suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que você receba aí sempre a notificação do YouTube te avisando que tem vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá para assistir e agora para ouvir também a gente, né? Na Rádio Sol Nascente FM de Aracatu, para toda a região, para todo o Brasil também, tá bom? Obrigado então pelo carinho, pela sua companhia. Um beijão no seu coração, abraço para vocês também e até amanhã, né, rapaz? Até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo falando de futebol. Mas às 18 horas a gente volta, se Deus quiser, para a gente falar. A gente fala agora das notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Tamo junto!